O Grupo Conexão G é uma organização não governamental que nasce 22 de março de 2006 com uma perspectiva de pensar numa política inclusiva para esta população. A gente trabalha com alguns eixos que vão nortear todo o nosso trabalho dentro do território da Maré, mas também fora. Porque como a gente pensa numa política inclusiva, a gente não pode falar apenas do território da Maré. A gente precisa falar das outras favelas também do Brasil. Então a gente trabalha com o eixo de educação, a gente trabalha com o eixo de segurança pública, a gente trabalha com o eixo de saneamento básico e saúde, e entre outros temas que de uma certa forma permeiam a nossa sociedade, mas também que perpassam pelas nossas vidas cotidianamente, né? Como empregabilidade, sustentabilidade, que são algo que esses territórios ainda são falta ainda muito dessas políticas, então a gente pensa nessa população como um todo. Vejamos bem, né? Ser negro, ser mulher e ser LGBT dentro desse território é colocar os nossos corpos cotidianamente à fronte da batalha, entendendo que a gente enfrenta dois poderes, né? Um pelo Estado, porque o Estado identifica esse território como um espaço apenas de marginalidade, e aí ele vem com a segurança pública, que é uma justificativa na luta contra as drogas, mas a gente sabe que não é contra as drogas, é contra os pobres negros favelados, né? E outro que é pelo poder paralelo, que de uma certa forma domina esse território e oprime esses corpos, e principalmente a população de travestis e transexuais. A gente sabe que o Brasil ele lidera o ranking de assassinato com a população LGBT, especificamente a população de travestis e transexuais, né? A gente tem coletado anualmente esses dados de assassinato da população trans, e a gente tem identificado que cada vez que passa aumenta mais ainda, porque a gente tem um governo que é, né, desgoverno na verdade, né? É muitíssimo importante fazer essa fala, porque se a gente pegar e fazer uma análise de todas as lideranças que a gente tem em territórios de favela, você só vai encontrar uma liderança trans apenas só eu, porque o resto são pessoas cis, né, que faz parte do sistema cis heteronormativo e que vão aí decidir e delinear qual é a funcionabilidade de direitos para a população desses territórios. E aí quando surge o Conexão G e ele começa a proporcionar para que outros coletivos LGBTs, QI+, existam dentro desses outros territórios, é justamente pensando nessa perspectiva de transformá-los em protagonistas da sua própria história, mas também de fazer uma mudança territorial dentro desses espaços. Porque quando a gente chega no Covid-19, quem vai prestar serviço para a comunidade é as travestis e transexuais. A gente tem até um vídeo delas produzindo, entregando essa cesta básica, que para mim foi algo muitíssimo importante, um demarcador importantíssimo, porque é essa população que é invisibilizada, né? Essa população que é excluída, essa população que é colocada nesse lugar de promiscuidade, essa população que tem a sua vida cotidianamente ceifada, mas é essa população que vai fazer a transformação desse território e vai levar cestas básicas, materiais informativos, materiais de higiene para esta comunidade. O Brasil, né, como eu falei, ele lidera o ranking de assassinato. E aí a gente tem, por exemplo, há pouco tempo teve uma grande manifestação em vários países que a gente precisa pensar sobre isso. A gente teve uma manifestação em vários países sobre a questão do racismo que aconteceu nos Estados Unidos. E aí isso me deixa muitíssimo triste e me faz refletir, por exemplo, a gente teve o caso da Andara, e que repercutiu em todo o Brasil. Foi filmado, aquele corpo foi descartado como nada, e a gente não fez nada. A gente não se comoveu, né? A gente não se comoveu, isso é muito triste, né? Porque você mais uma vez olha esse corpo, aliás nem olha, né?
nem olha, né? Esse corpo não é visto. Não é visto de uma maneira nenhuma, porque não é possível a gente ter esse acontecimento. Os vídeos foram parar em todos os canais, veículos de comunicação. E quando a gente vai falar sobre o caso, as pessoas falam, eu nem vi. E que também é uma coisa muito doida, porque ao mesmo tempo que lidera o ranking de assassinato, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né, travesti, enfim. E aí como que você tem prazer sobre aquele corpo, mas ao mesmo tempo você tem prazer de descartá-lo e de exterminar da face da terra, né? Como dar oportunidade, mas uma oportunidade de fato, né, gente? Não é só pra dizer que você tá abrindo uma vaga para trans, não é pra dizer que você é uma empresa de diversidade, não, né? Vamos pensar que esses corpos precisam de fato estar nesse lugar. Então eu penso nisso, né? Então veja, a gente falou da empregabilidade, a gente falou da educação, mas também a gente precisa falar, por exemplo, se ela não tem saneamento básico na rua onde ela mora, isso vai afetar a saúde dela, entendeu? Que logo ela não vai poder, por exemplo, trabalhar. Então a gente precisa pensar que é um aglomerado de políticas que precisam ser reinventada, reestruturada, para que a gente possa, de fato, oportunizar, né?